Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está começando aqui mais uma aula nossa, né? Uma aula de Apocalipse. A gente está estudando agora o tema das 7 trombetas, e nós vimos na aula passada até a 4ª trombeta. E hoje nós vamos fazer nossa continuidade, né? Antes de fazer isso, a gente vai fazer oração, tá bom? Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o teu amor e a tua misericórdia se renovam sobre nós a cada manhã. Muito obrigada também, porque o teu Santo Espírito tem, ao longo dos séculos, revelado coisas aos teus servos, os profetas. E séculos atrás ele fez revelações para João, que ainda hoje nós estamos aqui estudando e estão trazendo ensinamentos para a nossa vida diária e para seguirmos no cristianismo. Querido Pai de amor que estás nos céus, tu sabes que no assunto que nós iremos ver hoje, nós não temos um consenso geral, mas nos ajude a ter discernimento e a pensar de forma respeitosa e a comentar de forma respeitosa as diferentes opiniões tratadas sobre as trombetas que iremos estudar hoje. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos novamente. Então, eu vou colocar aqui o slide que a gente terminou na semana passada, que foi o quê? O fim, né? Assim, um recordatório das 4 trombetas. Então, a gente tem a primeira trombeta. Então, lembrando mais uma vez, o que são as trombetas? As trombetas são juízos parciais de Deus sobre aqueles que rejeitam o evangelho, ok? Então, são juízos parciais. Quando cada anjo troca a trombeta, é anunciado um juízo sobre determinado povo, determinada situação, e aí foi revelado então para o profeta João. Vamos lembrar que João está escrevendo o Apocalipse lá no ano 93, 94 depois de Cristo, e que neste momento a primeira trombeta já tinha tocado, porque nós estudamos que a primeira trombeta ela cai sobre o povo de Israel, que era a nação escolhida, que perdeu o status de nação escolhida como detentora da revelação especial, perdeu esse status no ano 34, tá? Depois de Cristo, mais ou menos 3 anos e meio depois da morte de Jesus e ressurreição, a nação israelita perde essa posição de ser a detentora da revelação especial. O evangelho começa a ser levado em massa aos gentios pelo apóstolo Paulo. A nação israelita fecha o seu julgamento, vamos dizer assim, com aquela situação que foi extremamente expressiva, que foi o apedrejamento de Estevão. E aí, no ano 70, as forças militares, a comando, né, de Tito, invadem Jerusalém, destroem a cidade, destroem o templo, e aí a gente tem o fim dos serviços no templo, que é uma coisa que perdura para a gente até hoje. Até hoje, o templo não foi reconstruído. A segunda trombeta caiu sobre o Império Romano, né? Então, o que foi a segunda trombeta? A invasão das tribos bárbaras sobre o Império Romano, fazendo realmente aquela grande destruição desse império, criando ali as nações europeias a partir disso. A terceira trombeta, ela foi o quê? A água envenenada, né? Aquele absinto, aquela estrela grande, cujo nome é absinto, que cai na água e envenena a água. Então, aquela água que deveria trazer vida, passa a trazer
morte, amargura, decepção, e a gente entendeu isso como sendo o evangelho envenenado pelas falsas doutrinas. Então, é um juízo sobre a igreja cristã, né? O cristianismo apostatado da Idade Média. E nós estudamos na quarta trombeta, no fim da aula passada, que é o escurecimento, né, do Sol, da Lua e das estrelas. Nós entendemos o Sol, a Lua e as estrelas como sendo o quê? As fontes de revelação, e elas foram obscurecidas por quê? Por falsas doutrinas, tendo aí uma contrapartida muito importante do surgimento de um movimento que nós do Ocidente celebramos muito, que é o Iluminismo, que foi o quê? Uma ruptura de pensamento com a Idade Média. Oi? Deixa eu tentar. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Vamos só ativar aqui. Pronto, tudo certo. Então, foi um rompimento, né, com aquele pensamento arcaico da igreja, que infelizmente a igreja, que era a detentora do poder, né, civil, militar, durante toda a Idade Média, o que que ela fez? Ela obscureceu a mente das pessoas, inclusive da parte da ciência, de pensamento. Um cientista não podia pensar livremente, né? Nós conhecemos as histórias. Quem aqui fez pelo menos ensino médio conhece super bem essas questões. E aí veio o iluminismo, e ele faz uma ruptura com isso tudo, mas em compensação ele lança o quê? As bases do que a gente conhece como secularismo, que é aquela coisa, não, o homem é o centro de tudo, eu tenho que me basear na ciência, eu não posso mais acreditar no sobrenatural. Então existiam inclusive propostas de uma reedição da Bíblia, tirando tudo que era de milagre, tudo que era sobrenatural, né, como sendo um livro de história e etc. Então, a gente viu aí essas 4 trombetas. Nós vamos agora entrar nas 3 últimas trombetas, mas as 3 últimas trombetas, elas são precedidas, gente, de uma cena que acontece. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 8, verso 13. Então, assim, a gente está no último versículo de Apocalipse 8, tá? Então, Apocalipse 8 veio trazendo as trombetas todas, a cena introdutória, as trombetas todas não, a 1, 2, 3, 4, e aí a gente tem no verso 13, João anunciando uma cena nova. Todas as vezes que fala assim, então eu vi, ele está anunciando para a gente uma cena nova, tá? Então ele viu, né, no fim da 4ª trombeta, Apocalipse 8, verso 13, ele vê assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. E algumas das versões de vocês, talvez vocês encontram assim, dos que habitam sobre a terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Gente, é uma visão um pouco assim assustadora, porque uma águia voando pelo meio do céu, e tipo assim, como se já não tivesse sido assustador o suficiente, essas 4 trombetas, essa águia fala, ai, 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 por causa das trombetas que ainda tem que tocar. O que que ela está avisando para a gente? Se vocês estão achando muito, vocês ainda não sabem o que tem por vir, né? Então, ela tá avisando que a gente vai ter uma intensificação de situação aqui de juízo, tá bom?
Então, vamos entender alguns elementos aqui desse versículo. A primeira é águia, tá, gente? A palavra aí, em grego, é aetos, que quer dizer águia ou abutre, ok? Então, uma ave super grandona, tá? Claro que o abutre tem uma aparência muito mais assustadora, né? Do que a águia. Tem até o desenho, tem aquele inimigo do pica-pau, né, gente? Que é um abutre. Agora que eu lembrei. Para quem não sabe quem é abutre, tem no desenho do pica-pau, tem um inimigozinho dele, é um abutre. O abutre é aquela ave que o pescoço é pelado, mas aqui assim ele tem como se fosse uma coroa de penas e tal. Então, uma ave grandona que voa alto. E o abutre, ele tem uma aparência mais assustadora. E a gente vê essas mesmas figuras, tanto de águia como de abutre, sendo usadas lá no Antigo Testamento como sendo sinais de um juízo que iria acontecer. Vamos ver isso lá em Ezequiel 39, 17. Ezequiel 39, 17, Deus está anunciando juízo sobre o povo, e ele diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie. Aqui parece que aqui não é águia, né, gente? Aqui é aves de toda a espécie, elas é que vão anunciar. E a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Aqui, obviamente, né, gente, uma figura, uma profecia, então Deus está usando uma figura de linguagem, porque os israelitas, eles tinham uma proibição de consumo de sangue, então ele está avisando que ele vai cair juízo sobre um determinado povo. Nos versículos que antecedem esse, ele está falando sobre juízo sobre a terra de Gog, tá bom? E aí, em Oséias 8, verso 1, a gente tem uma outra, um versículo que fala da águia, olha só. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Por incrível que pareça, a palavra águia, aqui nesse versículo, em hebraico, ela é nesher, e ela também quer dizer águia ou abutre, tá bom? Então, aqui, a gente dá a entender que era o quê? Um sinal de mau agouro, que é um sinal de juízo, de desastre iminente, tá bom? A outra coisa que a gente vê em Apocalipse 8, 13, são três ais, tá? Então, ai, ai, ai. A palavra ai, nesse sentido de exclamação, nesse sentido de tipo assim, coitados, cuidado, né? Aqui eu penso mais nessa coisa assim de coitado, né? Tipo, coitado dos que moram sobre a terra. Essa expressão, ela aparece 7 vezes no Apocalipse. 7 vezes. Olha o número 7 aparecendo. E é bem interessante porque ela se contrapõe às 7 bem-aventuranças que aparecem no livro de Apocalipse. Bem-aventurados que leem e estudam as palavras deste livro, dessa profecia, e assim por diante, né? Tem tem 7 bem-aventuranças no livro, mas tem 7 vezes que aparece essa expressão ai.
e é sempre avisando que vem juízo. É tipo assim, ai daqueles que tal, porque vai cair tal coisa, tal juízo. É sempre um aviso de juízo, tá bom? E eu coloquei aqui, olha, os 7 versículos de Apocalipse, eu parei para contar. Os 7 versículos de Apocalipse, onde aparece a expressão ai, tá, gente? Mas é isso, é uma interjeição de. Eu não sei, não lembro mais, gente. Português, tá? Mas é uma interjeição aqui, né? Que indica realmente, assim, pobres daqueles, né? Coitados. Assim como bem-aventurado quer dizer que felizes são aqueles, esse aqui é tipo assim, é justamente o oposto, né? O que triste, né? Muito obrigada. A Cris colocou aqui, né? Que é uma interjeição de advertência. Obrigada, Cris. Isso mesmo. Então, aqui realmente é um anúncio de algo que é ruim e é a primeira vez que aparece no livro de Apocalipse essa expressão. E aqui, gente, nesse verso, tem uma questão que é super importante. Os que moram sobre a terra. Porque aqui o ai é dos que moram na terra, dos que habitam sobre a terra. Então eu tenho que saber quem são essas pessoas, porque se eu souber quem são esses dos que moram na terra, eu sei sobre quem vai cair a quinta, a sexta trombeta, entenderam? Se eu souber quem são esses, eu entendo o que vem depois. Mas você fala só, Ellen, os que moram na terra é os que moram na terra. Só que tem uma coisa interessante, gente. No livro do Apocalipse, essa expressão é usada num significadinho um pouco diferente do que sendo simplesmente querendo dizer todas as pessoas que moram na Terra, ok? Então, vamos ver algumas passagens, porque se a gente entender isso, fica mais fácil construir o restante do raciocínio. Eu não deixei em negrito, mas eu quero ler. Vamos ver Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse 3, verso 10 é uma carta à igreja de Filadélfia, ok? A penúltima igreja, a igreja que já passou, nós estamos na era de Laodiceia, e nessa carta, o anjo da igreja de Filadélfia diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar quem? Os que habitam sobre a terra. A hora da provação vai vir sobre o mundo inteiro, mas quem que ela vai experimentar? Os que habitam sobre a terra. Vamos lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6 eu deixei em negrito porque ele é o que mais está explicando. Apocalipse 6, versos 9 e 10. Essa aqui é o quinto selo, aquele selo esquisito das almas, né, que clamam debaixo do altar, que a gente já entendeu que é uma representação dos santos que morreram ao longo dos séculos e que clamam a Deus por justiça. Linguagem figurada, obviamente, né? Então, 9 e 10 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quem foi que fez mal para os santos, para os que morreram por causa da verdade? De quem é, em cima de quem que Deus tem que fazer a vingança? Os que habitam sobre a terra. Então,
aqui eu tenho uma contraposição clara entre os santos martirizados e quem os martirizou, que são os que habitam sobre a terra. Vamos ler mais um aqui, vamos lá para o capítulo 13. Capítulo 13 é um capítulo que vocês devem estar ansiosos, que é o capítulo das bestas, né? Todo mundo quer saber quem são as bestas. E aí, capítulo 13, verso 8, diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, peraí, quem está adorando a besta que sobe do mar, porque aqui no verso 8 a gente está falando da besta que sobe do mar, são os que habitam sobre a terra, vírgula. Eu vou dar uma explicação quem são esses que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, quem habita sobre a terra é aquele que não segue a Deus, é aquele que não segue o Deus verdadeiro, ele adora a besta. Vamos ver o verso 14. Verso 14 reforça isso, diz assim, olha, é a besta que surge da terra, a besta que surge da terra, ela é uma besta que vai fazer uma imagem, né, para a besta do mar, e ela diz assim, olha, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, veja bem, se os que habitam sobre a terra vão ser seduzidos, vão obedecer à besta que emerge da terra, isso quer dizer que eles não estão obedecendo o Deus verdadeiro. Então, gente, parece que em Apocalipse 8:13, quando a águia ou abutre diz ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, ela está falando de um grupo específico de pessoas. Ela está apontando para mim que ela está dizendo, olha, vai cair pesado agora em cima daqueles que rejeitam o evangelho, dos incrédulos, dos maus, aqueles que perseguem o povo de Deus, ok? E esse verso inteiro, ele é o quê? Imagina, eu estou tocando a primeira, eu toquei a segunda, eu toquei a terceira, eu toquei a quarta. De repente, aparece uma águia dizendo ai, ai, ai. Eu estou dizendo que vai ter uma intensificação de juízos, ok? E aqui eu quero abrir um parêntese, não é um parêntese, é uma explicação da nossa aula, que é o seguinte. Vamos entender uma coisa super importante. Como é que a gente interpreta a profecia apocalíptica? Profecia apocalíptica, que já se cumpriu há muito tempo, normalmente se tem um consenso sobre o que aquilo significava. Porque normalmente profecia apocalíptica, você não entende na hora que ela está se cumprindo. Você entende depois, sabe? E muitas vezes é difícil, inclusive, você falar o que vai acontecer. Porque o objetivo da profecia apocalíptica não é o horóscopo do dia, né? Não é revelar o seu futuro. O objetivo da profecia apocalíptica é mostrar para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história. As coisas podem parecer caóticas, mas Deus tem o controle. Ele tem o controle de tudo. E o papel da profecia apocalíptica, principalmente aqui em Apocalipse, é traçar um caminho do tempo do profeta João até o fim da história deste mundo como nós o conhecemos, mostrando que Deus já tem todas as coisas determinadas e que ele, sim, um dia vai voltar, vai fazer justiça aos santos, vai reinar soberanamente sobre essa terra novamente.
tá? Então, o objetivo não é o saber o que vai acontecer em 2023. O objetivo não é o saber a data da volta de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver teólogos, tá? Pessoas estudiosas, respeitadas pela igreja, se discordando uns dos outros em determinadas interpretações. Aí você pensa assim, não pode, a igreja não pode discordar em interpretação. Pode. Nós podemos discordar desde que, isso aqui eu falei lá na primeira aula de Apocalipse, alguns meses atrás. Desde que eu use o método historicista de interpretação, que é o método onde a profecia se cumpre do profeta até o escatom, até o fim dos tempos. Desde que eu use o método historicista de interpretação e use como chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica? É eu, por exemplo, entender o que é essa águia, o que é o ai, o que é os que moram sobre a terra. Isso é chave hermenêutica. Eu entender o que está escrito naquele versículo. Desde que eu use como chave hermenêutica a própria Bíblia, tá, gente? Então, a Bíblia é a sua própria chave hermenêutica. A palavra de Deus como um todo, ela tem que ser vista como um todo. Por isso que vocês perceberam que desde o primeiro capítulo, quando a gente está estudando uma coisa em Apocalipse, a gente fica lendo um monte de coisas no Antigo Testamento, a gente fica lendo um monte de coisas, versos dos evangelhos, versos de Paulo. Por quê? Porque nós estamos usando a Bíblia como chave hermenêutica. Então, desde que eu use esses princípios, não tem problema nós discordarmos, ok? Não tem problema nenhum. Todos os anos, a União aqui, a Escola de Missões, tem uma turma, né? De missionários e tal. E eu dou aula de Apocalipse e Daniel para eles. Acreditem, eu faço o Apocalipse inteiro em 4 horas. Mas, assim, são pessoas que já são estudiosas da Bíblia, o que que a gente faz? A gente faz um apanhado geral do livro, né? E aí, na última turma, foi muito engraçado, porque num determinado capítulo, que eu não vou revelar agora, talvez no dia que eu dei o capítulo eu fale para vocês, não é esse de hoje. Eu falei para ele qual é eu falei para eles a interpretação que eu entendo como sendo assim mais adequada, né? Falei para ele a interpretação que eu aceitaria hoje. Aí um rapaz falou assim, disse, eu não concordo com isso. Eu falei assim, tá bom. Aí ele achou assim, não, porque isso, isso, isso. Eu falei, não, tá tudo bem, tá, não tem problema tu não concordar. Eu falei, você segue uma escola de interpretação mais antiga. Não tem problema você seguir essa escola de interpretação antiga. O fim, né, a ordem aí dos tratores não vai alterar o viaduto, né? Eu falei para ele, não tem problema. Eu falei, eu estou seguindo intérpretes mais novos de Apocalipse, estudiosos mais novos de Apocalipse. Aí ele falou assim, mas eu não concordo. Eu falei, não, mas está tudo bem, você pode continuar né, aceitando as interpretações anteriores que existem. E aqui, no assunto que nós vamos entrar agora, acontece a mesma coisa. Até mais ou menos uns 20 anos atrás, a igreja inteira tinha um consenso sobre a quinta e a sexta trombeta. Mas nós temos estudiosos novos, ok? Entre eles, o autor do livro, que eu estou usando como a maior base de dados para a gente, que é o Ranko Stefanovic, que hoje, na verdade, seria assim, na igreja, a maior autoridade sobre Apocalipse, que ele discorda das interpretações anteriores. Ele não é o único, tá, gente? Existem outros, mas o Ranko talvez seja o nome mais proeminente. Então, a gente tem como grande ápice dos anteriores o escritor desse livro aqui, olha, que eu tenho esse livro, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse,
Mervyn Maxwell, tá? Esse livro é um livro da Casa Publicadora. Deixa eu só dizer para vocês de que ano é a minha edição. A minha edição... Olha, para vocês terem uma ideia, a primeira edição dele é de 1925. Só para vocês saberem. A minha aqui está na terceira edição dele, tá, gente? Mas ele é de 1925, tá? A primeira edição desse livro. Então, os mais antigos, eles fechavam questão com esse livro. Inclusive, na coleção dos comentários bíblicos adventistas, eles seguem essa mesma linha de pensamento. Mas o Ranko Stefanovic, usando essa chave hermenêutica mais ampla para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, você percebe que o Mervyn Maxwell, ele foi direto na história. Ele leu e aí ele vai assim, bom, historicamente, o que foi que aconteceu em tal época? Foi isso que aconteceu. Aí ele deu a interpretação, que ok. E o Ranko Stefanovic, ele tem uma interpretação que ele usa mais a chave hermenêutica. Então, a gente vai ver a interpretação do Ranko Stefanovic e depois eu vou comentar com vocês qual é a interpretação do Mervyn Maxwell. Então, vocês vão escutar pastores da igreja falando de outra interpretação, gente, mas não tem problema, porque, na verdade, não muda os fatores. Historicamente, tem base para a gente acreditar nas duas, faz muito sentido, né? Até por isso que a igreja realmente aceita. Mas se a gente está seguindo uma linha de usar o Antigo Testamento, o Novo Testamento como as nossas bases para desvendar as expressões simbólicas de Apocalipse, então a gente tem que manter essa mesma linha. Eu não podia seguir uma linha com vocês e quando chegasse aqui eu abandonar essa linha e ir para uma outra linha, ok? Então vamos ler a quinta trombeta. Tem alguém que possa ler para mim Apocalipse 9, do 1 até o 12? Eu leio só um minutinho, deixa eu só Tá organizar aqui. bom. Apocalipse 9, podem abrir aí do 1 até o 12, tá, gente? Então, assim, vão prestando atenção, porque são várias figuras que vão aparecer para a gente, que vão causar espanto, tá? Apocalipse 9. Do 1 até o 12. Certo, vamos lá, está em Almeida Revista Atualizada. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Nossa! Tinham ainda cauda,
como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens, por 5 meses. E tinha sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro aí passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Forte, né, gente? Que negócio esquisito, né? Muito esquisito. Muito. Traduz Vamos lá. aí essa imagem. Hã? Oi? Traduz a imagem desse gafanhoto. A gente vai ver uma imagem daqui a pouquinho desse gafanhoto aqui. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem que eu achei na internet, achei bem legal. Mas vamos lá. A primeira coisa que aqui acontece quando tocou a trombeta é que João vê uma estrela caída. Lembra da estrela que caiu lá na terceira trombeta? Que caiu e contaminou as águas? A estrela é a mesma, gente. Lá a gente já entendeu que era Satanás, que foi a estrela que caiu do céu. Estrela significando anjos, né? Aqui João vê, não vê ela caindo, João vê ela caída, é particípio passado, tá, gente? É um passado que já aconteceu. E essa estrela recebe a chave do poço do abismo. Meu pai, vamos entender que lugar é esse. Vamos lá para Lucas, Lucas 8, de 27 até o 31. Lucas 8, de 27 a 31. Quem vai falar aqui vai ser. Aqui a gente vai ver uma história que aconteceu, tá? Uma história que aconteceu. Essa é a história da expulsão dos demônios do endemoniado Gerazeno, tá? Então vamos lá, verso 27 diz assim: Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha só, gente, que o demônio, falando através desse homem endemoniado, ele reconhece Jesus como sendo o filho do Deus Altíssimo, filho com letra maiúscula. Isso quer dizer que ele está reconhecendo como Messias, né? E ele peça para não ser atormentado. Por que que ele pediu? Verso 29 explica. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, ele despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe então Jesus: Qual é o teu nome? Jesus está conversando com o demônio, tá, gente? Qual é o teu nome? E ele então respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios e rogavam a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. Olha que coisa interessante. Os demônios estavam habitando o corpo de um homem e quando Jesus manda eles sair, eles dizem: Olha, filho do Deus Altíssimo, por favor, não atormente a gente. E aí Jesus pergunta quem era, ele diz: Olha, é legião, porque aqui nós somos muitos, por favor, não nos mande para o abismo. Que lugar que seria esse, né? E aí Jesus disse ok, falou que então tinha um monte de porco por ali, Jesus autorizou eles, né? Eles pediram para entrar nos porcos, Jesus autorizou, os demônios saíram dos porcos, saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, causando ali, né, uma enorme confusão, matando toda aquela
toda aquela manada de porcos, e que foi a causa de Jesus ser expulso daquela região. Os gerazenos tiveram um prejuízo ali, né, de todos aqueles porcos se precipitando no mar. Eles criavam porcos para subsistência, e aí, então, eles pedem que Jesus não fique com eles, né? E aí Jesus deixa o próprio endemoniado, que ficou completamente são, para levar a mensagem para aquele pessoal. E aí, realmente, a gente vê que Jesus estava bem bondoso mesmo. Ele foi, assim, né? Ele só queria realmente livrar o homem daquele demônio. E a gente tem, então, aqui já uma ideia do que é esse abismo. Parece que abismo é um lugar muito ruim para demônio, né? Porque os demônios não queriam ir. Aí vamos agora lá para 2 Pedro, verso 2, ou 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro 2, verso 4. Pedro está falando do castigo que vai vir sobre os falsos mestres, né? E aí ele fala assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé e tal. E aí ele fala, quanto mais ele vai preservar esses falsos mestres aí que estão enganando o povo. Então, Pedro está contando aqui que os anjos que pecaram, eles foram precipitados para o inferno. O nosso objetivo hoje não é estudar o que é inferno, mas diz que eles ficaram em abismos de trevas. Então, aqui a gente já começa a entender que o poço do abismo seria um lugar escuro, caótico, morada de demônios. Olha só. Então, se eu tenho a estrela caída, e a estrela caída recebe a chave, ela recebe a chave do poço do abismo, tá? Então, o que que a gente poderia pensar desse poço do abismo? Seria o centro administrativo das forças demoníacas. Então, essa trombeta, gente, quando ela toca, o que vem desse poço do abismo é algo que vem diretamente de Satanás e seus anjos caídos, tá? Lá na 4ª trombeta, a gente viu que o sol, a lua e as estrelas ficaram escurinhos, né? Aqui em Apocalipse 9, que a gente está lendo a 5ª trombeta, a gente vê que a escuridão que é formada, ela é uma escuridão muito maior. Essa fumaça aqui, ela deixa o negócio assim, completamente escuro para eles, né? Olha só, quer ver? A fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Ficou tudo escuro. Só que, de repente, de lá, além de fumaça, sai gafanhotos. Então, vamos entender o que são esses gafanhotos e o que eram gafanhotos, tá? O que eram os gafanhotos no Antigo Testamento. Vamos lá para Jeremias 51, verso 14. Então, nosso objetivo, gente, seria o quê? É eu saber de cor o que é Apocalipse, né? Todas as profecias de Apocalipse? Não. Nosso objetivo ao estudar aqui é entender os símbolos. Se a gente começa a entender os símbolos, estrelas são anjos, estrela caída é Satanás, entendeu? Poço do abismo, é o local de morada de demônios. A gente começa a entender. Quando aparecer esse símbolo novamente, vai ficar mais fácil. Jeremias 51, 14 diz assim, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo, encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Pisar uvas, gente, é esmagar.
né? Esmagar até tirar todo o suco. Então, aqui você vê que é o quê? É uma punição, e essa punição está sendo prometida sobre Babilônia. E Deus está dizendo que vai vir homens como gafanhotos e que vão pisá-los como uvas. Então, gafanhoto aqui está sendo um instrumento de juízo sobre uma nação idólatra, tá? Uma nação que havia perseguido o povo de Deus. E a primeira vez que a gente vê isso acontecendo está lá em Êxodo 10. Êxodo 10, versos de 4 a 6, que é uma das pragas, né? Disse assim, olha, vamos ler o verso 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, o que foi aqui? Uma praga sobre a nação do Egito, porque não queria deixar o povo de Israel ir. Então, gafanhoto é um símbolo de juízo sobre nações em idolatria, tá? Nações que se recusam a seguir os mandamentos de Deus, nações que perseguem o povo de Deus, tá? Só que aqui, em Êxodo, os gafanhotos foram literais. Foi realmente uma nuvem de gafanhotos, um negócio, uma praga de gafanhotos. Em Apocalipse 9, gente, eles são simbólicos. Por que que eu sei que eles são simbólicos? Presta atenção. Falou que eles têm cauda e poder de escorpião, uma picadura venenosa, e esse gafanhoto aqui, ao invés de atacar a planta, ele ataca pessoas com a cauda dele, e ele deixa a pessoa atormentada, e a pessoa fica pedindo a morte, mas a morte não vem. Olha só. Então, e ele surge do abismo. Então, a gente começa a perceber que esse gafanhoto aqui, ele não é um gafanhoto literal, ele é um gafanhoto simbólico. Então, é um simbolismo de quê? Se saiu do abismo, é o quê? Força demoníaca, ok? Vamos ver Lucas 10, verso 17 a 20. Lucas 10, 17 diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, aqui, escorpião está sendo usado como um sinônimo de demônios, de espíritos malignos, ok? Isso aqui foram 70 missionários que Jesus enviou, tá, gente? E aí eles chegam falando isso. E aí vamos ver Efésios 6, 11, 12. Efésios 6, 11, 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui Paulo está dizendo que a nossa luta, gente, a luta que escurece tudo, que deixa as pessoas atormentadas, ela é uma luta que não é contra a carne e contra a sangue, é contra as forças do mal, tá? Então, aqui parece que essa quinta trombeta, ela está mostrando para gente uma coisa que é, assim, uma arregimentação, né? Uma mobilização das forças do mal. Vamos ver mais algumas coisas. E é interessante que o que aconteceu aqui? Foi proibido que eles, esses gafanhotos, eles não atacariam erva da terra, coisa verde, árvore. Eles só atacariam os homens, os que habitam sobre a terra. E a gente já viu nas trombetas anteriores que erva verde, coisa verde, árvore significa povo de Deus. Então aqui a gente já tem também aí um vislumbre, né? E aí a gente vê o quê? Que eles têm um poder 5 meses. Gente, esses 5 meses aqui, ele é uma coisa complicada. Por quê? Porque 5 meses é o tempo de vida do gafanhoto. Então, será que João estava fazendo aí um paralelo, né, com o gafanhoto? Mas se o gafanhoto é simbólico, o tempo também seria simbólico. A única outra situação onde a gente acontece esse período de 5 meses certinho é lá em Gênesis, gente, o dilúvio. É o único tempo, assim, que é referido realmente como sendo 5 meses, tá? Se a gente fosse aplicar o princípio de ano, 5 meses são 5 vezes 30, porque o ano judaico tinha 30 dias. Então, seriam 150 dias, seriam 150 anos. Então, esses escorpiões teriam tempo para atormentar, né, os homens por 150 anos. Isso aqui não está claro, gente, na interpretação. A gente não tem uma elucidação maior aqui para isso, tá? Mas fica aí essas possibilidades, que pode ter sido uma figura extraída da vida, né, do tempo médio de vida do gafanhoto, e para a gente poder ir também aí do dilúvio, né, que foi um tempo em que a Terra ficou completamente encoberta aí por água, né, chovendo dia e noite. E se forem 150 anos, seriam 150 anos de quê? O Mervyn Maxwell, ele interpreta... Não vou entrar nisso ainda. Vamos terminar esse aqui e aí na próxima a gente vê essa interpretação, porque aí a gente vai entender melhor. Esses gafanhotos tinham caudas, né? Caudas como de escorpiões, e eles tinham ferrão. Vamos entender o que são essas caudas e esses ferrões? Isaías 9, 14 a 16. Isaías 9, 14 a 16. Ele diz assim, olha, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Olha que verso importante. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Olha só uma pista. Outra pista está lá em Apocalipse 12, verso 4. Mais uma vez falando de cauda. Aqui está falando do grande dragão, antiga serpente, que ele é um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e ele, a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, cauda, gente, é um sinônimo de engano, de mentira, de falsos ensinos, ok? Então, cauda aqui está sendo esse sinônimo.
E o nome do anjo do abismo é Abaddon e Apolion. Abaddon é em grego, né? E Apolion, não, desculpa. Abaddon é em hebraico e Apolion é em grego, tá, gente? E Abaddon significa abismo, lugar de destruição, ruína, reino dos mortos, tá? Então, vamos ler, por exemplo, Salmo 88, 11. Salmo 88, verso 11, diz assim: será referida tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, e abismos aqui é a palavra Abaddon, ok? Então, Abaddon é abismo, tá? Lugar de destruição, lugar de morte. E a gente tem o nome Apolion, que está lá em Efésios 2. O próprio Paulo traduz essa palavra para a gente. Ele usou essa palavra. Ele diz assim, olha: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui Apolion, em grego, é o anjo das profundezas do inferno, tá, gente? Então, a gente já tem aí esse significado, que é o significado de o destruidor. Então, o nome desse chefe, né, dos demônios seria Abaddon e Apolion, que seria abismo e destruidor, né? Então, é só para a gente entender quem é esse anjo do abismo. Aqui, diante de tudo isso, da gente ter, então, gafanhotos extremamente simbólicos, da gente ter a cauda sendo o problema, deles ferindo os homens com a cauda, esses homens pedindo para morrerem, a gente vai entendendo que a trombeta, a quinta trombeta, ela não é uma praga física, ela é uma praga espiritual, desculpa, espiritual e mental, tá, gente? Então, parece aqui que o dano causado pelo gafanhoto, ele não é militar, ele é ideológico. Os homens ficam perturbados, eles pedem pela morte, mas eles não conseguem, entendeu? Então, aqui dá uma ideia de algo mais ideológico, de uma guerra mais ideológica, perpetrada por Satanás. Ixi, eu errei a palavra, quis falar difícil, tá vendo? Errei a palavra. Por Satanás contra os homens, né? Os que habitam sobre a terra. E ele consegue, porque os que habitam sobre a terra estão o quê? Pedindo para si a morte. Então, vamos ver a interpretação do Ranko Stefanovic. Olha, a Cris, né, que queria ver, olha a figura aqui do gafanhoto. Ele é como cavalo preparado para a batalha, ele tem as asas de gafanhoto, ele tem cauda de escorpião, ele tem couraça, ele tem rosto de homem, cabelo de mulher, é uma mistura, né? Eu achei que o desenhista aqui captou bem a imagem. Então, o que seria o cumprimento da quinta trombeta de acordo com esse pensamento? Seria o quê? O resultado do declínio espiritual e da apostasia que vieram da terceira e da quarta trombeta. Quando eu tenho uma igreja que prega mentiras, quando eu tenho um mundo que rejeita essas mentiras, mas rejeita completamente também a Bíblia, o que eu tenho? Secularismo e ateísmo, um abandono de Deus,
e da sua palavra, coisa que aconteceu muito fortemente após o século XVIII, ok? Então, essa seria a interpretação. Um mundo que caminha para o secularismo. Isso, gente, a gente vê muito forte na Europa. A Europa, a maioria dos seus países, são completamente secularizados, eles rejeitam a ideia. A gente tem um pouquinho indo contra esse pensamento, Portugal e Espanha, tá? Que são países de maioria católica, né? São realmente países muito religiosos, mas nos outros países você não vê essas manifestações religiosas e as pessoas não se dizem religiosas. É diferente, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos. Então, você vê um secularismo muito grande que realmente adentrou na Europa depois do surgimento do iluminismo e dessa ruptura com a igreja, né? A partir aí de 1795, que a gente vai ver depois essa data no futuro próximo, tá? O porquê dessa data. Então, esse homem secular, gente, ele é um homem em desespero, ele é um homem sem Deus. Para ele, a vida é só essa terra mesmo, não tem significado. Então, você vai ver isso muito, gente, na filosofia, né? Você vê isso no niilismo, você vê isso nos grandes pensadores, os grandes filósofos do século XVIII, século XIX, eram todos homens assim sem esperança, né? É um debate da falta de esperança para o homem. A gente vê isso muito forte. E aí a gente pensa que a fumaça do abismo, ela não está só entre os que não creem em Deus. A fumaça do abismo, ela está também no cristianismo. A gente tem evangelhos completamente contaminados com mentiras, né? Então, as igrejas evangélicas que crescem depois da reforma protestante, a reforma se separa da igreja católica com o intuito de resgatar a verdade bíblica, você vê isso descendo ladeira abaixo, que a verdade bíblica está sendo jogada por terra, por muitas denominações, por muitas comunidades cristãs, né? A gente vê aí evangelhos completamente baseados na emoção, a gente vê a teologia da prosperidade, a gente vê o engano crescendo dentro das próprias igrejas. Então, o que seria a quinta trombeta? Ao resistir e rejeitar o poder transformador do evangelho e escolher a escuridão, os homens caminharam rumo ao tormento e engano dos gafanhotos da quinta trombeta. Então, o que seriam os gafanhotos da quinta trombeta? Seriam realmente as forças demoníacas atuando fortemente no pensamento, na ideologia, na cabeça das pessoas. E isso vai dar rumo, então, para a gente entrar agora na sexta trombeta, tá? Já são, gente, 7h18. Minha pergunta é: querem fazer a sexta trombeta? Faltam 4 slides. Ou querem deixar para a semana que vem? A gente pode deixar para a semana que vem, porque a gente tem muita passagem para ler. E não é legal fazer corrido, tá? Ninguém vai me responder. Porque a gente tem várias passagens, a gente vai fazer a mesma coisa. Saber cada figura de linguagem direitinho, né? Flávia aqui já se pronunciou, obrigada, Flávia. Semana que vem, então. Pode deixar semana que vem, então. Isso, a gente entra na sexta trombeta, e aí nós vamos fazer a sexta e a sétima, tá? A sétima trombeta é super fácil. Até você lendo a sétima trombeta, que está lá no capítulo 11, você já descobre o que é ela, é muito fácil a sétima trombeta. Mas eu falei para vocês que eu ia dizer qual era a interpretação de Mervyn Maxwell sobre a quinta trombeta. E a interpretação não só dele, como a de muitos teólogos da igreja, é que a quinta trombeta
é o surgimento do islamismo, da religião islâmica, a partir ali, com força total do século XIII, tá, gente? Então, eles interpretam aqueles escorpiões vestidos de batalha como os exércitos islâmicos que foram sendo criados pelos sultões, tá? Para combater cristãos, católicos, etc. Então, assim, faz sentido? Faz sentido. Mas será que eu poderia chamar, assim, o líder do islamismo de Abaddon e Apolion? Será que eu poderia dizer que eles escureceram o ar e que eles escureceram o sol e o ar e que fizeram os homens sentirem vontade de morrer? Essas são perguntas boas, tá? Outra coisa, será que eles representariam castigos sobre os que habitam sobre a terra? Por isso que eu falei que aquela chave ali do ai, 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 dos que habitam na terra, dos que moram na terra, dos que habitam sobre a terra, ele é uma chave importante. Então, assim, eu gosto muito do pensamento, da linha de raciocínio que o Ranko Stefanovic faz. Apesar, gente, de que esse livro aqui, ele tá todo lido e sublinhado, tá, gente? De alguns anos atrás. Olha, tá até marcadinho. Então, não é que eu não li o livro, eu li. E ok, na época isso me serviu, mas o conhecimento, ele é cumulativo, a gente vai lendo, e hoje a interpretação de Ranko Stefanovic, para mim, ela faz mais sentido, tá? Eu sei que tem alguém aqui de vocês, deixa eu ver até se está na aula de hoje, nem está na aula de hoje, a pessoa que tem este livro aqui. Tem um dos alunos que tem esse livro, e eu tenho certeza que ele está esperando que eu desse a interpretação desse livro. E é claro que quando você termina de ler o livro, faz super sentido para você, porque vem toda uma linha de raciocínio. Mas eu gosto muito da chave hermenêutica que o Ranko Stefanovic usa, que ele usa uma chave hermenêutica que ele vai usando as expressões e comparando o que são essas expressões no restante da Bíblia. E aí fica um pouquinho mais difícil a gente entender que seria o surgimento do islamismo como religião forte e dominante no Oriente Médio, ok? Mas, se você aceitar, também não seria errado. Por quê? Está dentro do modo de interpretação historicista. Muda o final da história? A verdade é que não muda, gente. Não muda. Por quê? Porque o final da história é a sétima trombeta. E a sétima trombeta vocês vão ver o que é, então não muda. Será que o islamismo foi realmente uma fumaça que subiu e tampou, né, o entendimento das pessoas? Não sei, pode até ser, se a gente pensar no islamismo hoje, né, como religião, o quanto ele ganhou corpo, né, no mundo hoje, né, a religião que mais cresce no mundo, eles crescem por reprodução e por proselitismo, né? Eles têm muitos filhos e os filhos não abandonam, tá, gente, a religião. Um islâmico não abandona a religião, porque um islâmico de verdade, ele é o que ele é fora de casa, ele é dentro de casa. Não é igual os cristãos, né? Que é uma coisa na rua e outra coisa em casa. Eles vivem a religião. São pessoas extremamente sinceras. Obviamente, existem partes do mundo islâmico, existem segmentos, né, que são extremistas, violentos e tal. Mas nós não estamos falando dessa minoria, nós estamos falando de uma maioria extremamente fiel a Alá, que eles entendem que é o único Deus verdadeiro. Eles adoram o mesmo Deus que nós, a verdade é essa. Não adoram um Deus diferente, se consideram filhos de Abraão, assim como nós, tá? Mas, obviamente, eles não acreditam em Jesus como o Filho do Deus vivo, eles acreditam em Jesus como um profeta, que não foi o maior profeta, porque eles entendem como o maior profeta Maomé, que foi quem deixou para eles todas as leis no Alcorão,
tá? Mas a gente tem que ver com extremo respeito o mundo islâmico, e é um povo a ser alcançado. Mas então seria isso, é a outra interpretação, tá bom? E nós vamos então na próxima semana ver a sexta trombeta. Então, muito obrigada a todos. Vamos fazer nossa oração para nós finalizarmos. Vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua Santa Bíblia, ela tem para nós ensinamentos que são infinitos. A gente acabou de conversar agora sobre pensamentos teológicos diferentes, mas esses pensamentos, eles concordam em ponto, que é o ponto mais importante. No fim de todas as coisas, nós temos um Deus amoroso, um Messias morto, ressurreto e que retornará para implantar o seu reino eterno. E é isso que nós estamos esperando, Pai. Nós estamos esperando esse Messias, não para vir como um servo sofredor, mas para vir como realmente o rei do universo que ele é. Obrigada por tudo, obrigada por todos que estiveram aqui e esteja conosco durante a semana, em nome de Jesus. Amém. Então, amém, gente. Boa semana a todos. Tchau, boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau, boa semana. Obrigada.